Olá pessoal, aqui é a Ana e hoje quero mostrar a vocês receita de pão de milho sem glúten, super fofo, macio, com sabor equilibrado, bastante fácil de fazer. Vamos logo aos ingredientes? Vou começar misturando meus ingredientes secos. São 200 gramas de farinha fina de milho, farinha fubá de milho. As quantidades em xícaras estarão na descrição do vídeo. Então, 200 gramas de farinha de milho, 180 gramas de amido de milho ou então fécula de batata, depois 90 gramas de polvilho doce e 30 gramas de farinha de grão de bico ou de lentilha vermelha. Se você não tiver farinha de leguminosas em casa, coloque no lugar 30 gramas de farinha de arroz, por exemplo, ou simplesmente 30 gramas a mais de polvilho, só que depois você vai ter que tomar cuidado com a quantidade de água. 2 colheres de chá de goma xantana ou então 4 colheres de chá de casca de psyllium. Depois são 2 colheres de sopa de açúcar, qualquer tipo de açúcar, e 1 colher de chá de sal. Todos esses ingredientes precisamos misturar bastante bem antes de colocar fermento, para que o fermento não toque no sal, porque sal diminui o efeito do fermento. Então, no final, são 6 gramas de fermento de padeiro, 1 colher e meia de chá de fermento biológico. E novamente vou misturar tudo para distribuir fermento por completo. E em seguida, meus ingredientes líquidos: 1 colher de chá, 5 ml de vinagre, 1 colher e meia de sopa, 22 ml de azeite ou óleo vegetal e depois água. Aqui eu tenho 500 ml de água morna, só que pode ser que você precise um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos. Por isso, vai colocando sempre a água aos poucos e misturando a massa. E no final, vamos ver se é preciso adicionar um pouquinho a mais ou então deixar de usar 1 ou 2 colheres de água, porque as farinhas absorvem água de modo diferente. Há vários fatores que influenciam na absorção da água. Eu começo misturando com colher e depois venho com robô de cozinha. Esse pão pode ser feito totalmente à mão, mas ele cria uns gruminhos que são um pouquinho chatos para desfazer. Por isso é mais fácil usar robô de cozinha e pode ser acessório de bolo mesmo, porque essa massa no final parece um pouco massa de bolo. Agora, essa massa, pessoal, vocês poderiam fermentar 2 vezes. Ela poderia agora ser deixada nesse recipiente, fermentar em torno de 50 minutos. Depois vocês viriam nela, mexeriam para tirar excesso de gás e só aí colocariam na forma. Depois essa segunda levedação seria só 20 minutos, mas vocês também podem colocar diretamente na forma previamente preparada, só que aí vocês vão ter que ficar um pouco mais de olho para o pão não fermentar demasiadamente. E agora aqui a massa está pronta. É uma massa que parece um pouco pudim. Ela é um pouco líquida, porém não muito. Se a sua ficar um pouquinho mais líquida, não há problema, porém se ficar bem mais líquida do que isso, você precisa adicionar um pouco de farinha. Então aqui eu tenho minha forma já preparada, é uma forma grande para fazer um pão de 1 kg mais ou menos. Ela tem 10 por 23 no fundo e ela é mais larga na abertura. Ou então vocês poderiam usar 2 formas pequenas para fazer esse pão. Então distribuem sua massa, depois molhando colher na água, alisem a superfície. E agora a massa precisa levedar. Tudo depende da temperatura da sua cozinha. O que eu faço quando a minha cozinha está fria, que nem hoje, eu ligo meu forno a 35 graus Celsius e deixo meu pão levedando dentro. Dessa maneira, em 30 a 35 graus Celsius, que é a temperatura de uma cozinha quente, depois de 20 minutos já ligue seu forno. 20 no máximo 30 minutos. Já ligue seu forno a 190 graus Celsius. Coisa importante, cobrem seu pão ou com alguma caixa plástica ou com um filme plástico para ele não ressecar enquanto ele leveda. E eu volto em seguida para mostrar a vocês meu pão antes de colocá-lo no forno.
E aqui está o meu pão, já pronto para ir para o forno. Ele ficou levedando 30 minutos, mas o tempo do forno ficará aquecendo, no total quase 40 minutos. Vai para o forno quente, 190 graus Celsius, cerca de 55, 65 minutos, até ele ficar dourado e ao você bater, ele fazer um som oco. E enquanto o pão ainda está quente, eu passo na superfície a manteiga derretida. Isso amolece a casca e deixa ela com sabor mais interessante. E agora, se você não quer que seu pão trinque, igual o meu trincou, coloque ele no forno uns 5 a 7 minutos antes, para ele levedar um pouquinho menos. E agora que meu pão está quase frio, eu posso cortá-lo. Ele fica, pessoal, com casca crocante, mas por dentro ele é super macio, bastante fofo. Vejam só, bem arejado, lindo, e ele tem sabor super equilibrado, não tem amargura nenhuma da farinha do milho. Espero que vocês gostaram da receita, pessoal. Se sim, lembrem de deixar seu joinha para mim. Voltem ao meu canal. Muito obrigada por ter assistido e até a próxima receita.